A gente está em contato agora com a professora de Direito Constitucional, Virgínia Machado, para ajudar a gente a entender um pouco mais esse trâmite judicial. Bom dia, bem-vinda, professora. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, gostaria que a senhora começasse explicando exatamente para a gente a necessidade dessa mudança, assim, pela lei exatamente, você fazer essa alteração e mantê-lo agora sob custódia da Polícia Federal, segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes. Qual a sua avaliação a respeito disso? Claro. Primeiramente, é importante que a gente esclareça para os nossos ouvintes o tipo de medida judicial que foi tomada. Quero deixar bem claro que a análise aqui é estritamente jurídica, ela não parte de cunho ideológico, político, nada nesse sentido. Nosso objetivo aqui é apenas elucidar para os ouvintes do ponto de vista jurídico. A prisão que foi determinada para o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma prisão de natureza cautelar. Não se trata do cumprimento da pena pela qual ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Até porque, nesta condenação, o ex-presidente ainda não teve o trânsito em julgado da sentença que determinou o cumprimento de mais de 27 anos de prisão para ele. O que a gente tem é uma medida cautelar, que é uma medida assecuratória, tanto do processo ou quanto do trâmite processual em si. Então, o que a gente pode observar neste caso é que, diante de requisitos legalmente estabelecidos e uma vez violados, uma vez feito ali a ocorrência desses requisitos, houve a solicitação pela Polícia Federal e a decretação da prisão preventiva do ex-presidente. Primeiramente, lembrando, a prisão preventiva, ela não visa cumprir pena, ela tem um caráter processual e cautelar. Não é com vistas a punir antecipadamente em absoluto o ex-presidente. As disposições do Código de Processo Penal, lá no seu artigo 312, fala que são dois requisitos inicialmente muito necessários, indispensáveis para a prisão do indivíduo, da prisão preventiva, obviamente, O que seriam eles? O primeiro seria o que a gente chama de fumus comissi delicti, ou seja, uma fumaça, uma prova da existência do crime, tá certo? De que ocorreu o crime, que é suficiente para definir aquele indivíduo como autor daquele fato. E o segundo requisito, também que vem num brocado em latim, que seria o periculum libertatis, ou seja, o perigo desse indivíduo se manter em liberdade frente à situação que se encontra. É claro que, diante desses dois requisitos, o fumus comissi delicti, a gente pode dizer claramente que ele se enquadra, principalmente do ponto de vista que o ex-presidente está condenado em um processo penal julgado pela Suprema Corte desse país, que é o processo do golpe de Estado. Somado a isso, lembrando, essa decisão ela é recorrível, mas a gente tem prova bem robusta, e já tivemos até os embargos de declaração negados no primeiro momento, de que houve ali a autoria do ex-presidente. A segunda situação, que é o periculum libertatis, mostra para a gente o seguinte, que a condição do réu se manter em liberdade é um perigo muitas das vezes para o processo, e quando eu digo para o processo, é para o desenrolar da marcha processual como um todo, seja pelo risco de fuga, seja pelo risco de tumultuar o processo, ou o risco social. Quando ontem o filho do ex-presidente convoca uma vigília para os apoiadores do ex-presidente na frente do seu condomínio, isso pode ter acendido ali o alerta da Polícia Federal deste risco social. E é justamente com base nisso que a gente percebe a decretação da sua preventiva. O risco para os agentes da segurança pública que estejam ali envolvidos, o risco para os próprios apoiadores do ex-presidente, porque a gente percebe que ele tem um grande número de apoiadores, é fato público e notório que essas pessoas iriam se mobilizar, para apoiá-lo, e estão no seu pleno direito para isso. Porém, o risco social para essas pessoas, para os agentes da segurança pública e para outras pessoas que não são apoiadores ou que não têm nenhum tipo de envolvimento nesse sentido ali, que moram naquele condomínio, talvez seria muito grande. E eu queria só destacar, de uma forma geral, talvez a fuga do Ramage também tenha acendido um alerta
na Polícia Federal com uma possível suspeita de risco de fuga do ex-presidente nesse sentido. Então, a gente teria que esse risco, de uma forma geral, para os agentes da segurança pública, até mesmo para os apoiadores, essa possibilidade de risco de fuga, enfim, essa somatória do periculum libertatis junto com a autoria, né, e a materialidade delitiva juntaram-se para a definição da prisão preventiva do ex-presidente. Consta até no pedido de prisão preventiva, né, professora, a questão de Alexandre Ramagem, de Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, citando aí 3 aliados do ex-presidente, que quando condenados ou respondendo processo no Supremo Tribunal Federal, na primeira oportunidade que tiveram, fugiram do país. Na questão do Alexandre Ramagem, como a professora pontuava, ainda tem um ponto a mais, porque ele estava com o passaporte apreendido e retido, não poderia ter saído do Brasil, e essa fuga até está sendo investigada agora pela Polícia Federal, que não sabe como ele conseguiu deixar o país. Há suspeita que ele tenha cruzado a fronteira do Brasil ou com a Venezuela ou com a Guiana, através ali de Roraima, mas é toda uma situação muito estranha, porque como que ele teria voado aos Estados Unidos sem um passaporte, né? Então a gente vai ter que acompanhar aí essa investigação com relação a Alexandre Ramagem. Professora, te pergunto sobre, a senhora fez menção aí que isso não é o cumprimento de pena ainda, é uma dúvida que surge. Jair Bolsonaro está em prisão preventiva a partir de agora, estava fazendo domiciliar, mas por conta de um outro processo, né, do processo da obstrução de justiça. Então, nada disso vai contar para diminuir a pena de 27 anos em que ele está condenado e que há a possibilidade ainda de novos recursos serem apresentados até segunda-feira. Nada disso conta nesses 27 anos. A gente tem que entender o seguinte, a prisão preventiva, as prisões antes da sentença, são 2 espécies, né, mais clássicas que a gente destaca, que é a prisão temporária e a prisão preventiva. Elas têm que ter relação com os fatos pelos quais ele foi condenado. Então, se a prisão preventiva tem relação com aquele processo que está sendo investigado, a gente pode ter a detração penal, sim. Mas se não, né, se a gente teve essa conversão em processos diferentes, isso não vai acontecer. A prisão por conta da tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela vai se dar com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, do acórdão da primeira turma do STF. O STF tem uma jurisprudência fixada de que o cumprimento de sentença, o cumprimento de pena, só se dá após o trânsito em julgado. Então, não há que se discutir, né, de já deixá-lo preso para cumprimento de pena. Definitivamente não. Tá certo? Então, tanto é que ele vem respondendo por esse processo, ele vinha respondendo por esse processo em liberdade, ele foi colocado em prisão domiciliar em razão de outra demanda que não tem relação com o golpe de Estado. Tá certo? Então, o grande medo aqui, neste momento, é o nosso ouvinte confundir, ele já está cumprindo pena. Não, definitivamente ele não está cumprindo pena ainda. Tá certo? A gente vai ter o cumprimento de pena com o trânsito em julgado. Pode acontecer, e aqui é no campo das hipóteses, tá? De ele estar em prisão preventiva e transitar em julgado a sentença dele e uma situação emendar na outra? Pode acontecer, sem problema nenhum. Pode acontecer que quando ele for cumprir essa pena, né, em regime inicialmente fechado, como definido pela decisão, pelo acórdão do STF, tenha a definição de que ele vai cumprir uma prisão domiciliar, inclusive a defesa dele já requereu isso, pode acontecer também. Mas eu quero que a gente deixe bem claro que o cumprimento da pena dele vai se dar com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E esse trânsito em julgado pode vir a partir da próxima semana, né, da segunda-feira, quando teremos o segundo recurso dessa decisão. E aí há um entendimento no Supremo Tribunal Federal, a gente já falou aqui, mas retomando para o nosso ouvinte que pegou pelo meio a nossa conversa e a nossa cobertura, há o entendimento de que os ministros podem entender que esses recursos são meramente protelatórios e aí decretam o trânsito em julgado. Há a possibilidade desses embargos infringentes, mas já há no Supremo Tribunal Federal uma jurisprudência indicando que os embargos infringentes só poderiam ser impetrados a partir do momento que tivessem pelo menos 2 votos favoráveis ao réu, visto que ele foi condenado, né? E a gente não teve 2, tivemos apenas um, do ministro Luiz Fux,
que nem sequer faz parte hoje mais da primeira turma, ele que pediu transferência para a segunda turma. Agradeço, portanto, a professora Virgínia Machado, professora de Direito Constitucional, que nos ajudou, colaborou aqui na nossa programação para a gente entender esses meandros e esse passo a passo político não, né? Judiciário aí de Jair Bolsonaro. Obrigado, viu, professora? Eu que agradeço, excelente dia para todos. Valeu, professora. E só para lembrar aqui também o nosso ouvinte que são ações diferentes, processos diferentes. E aí o pessoal fala, mas e a inelegibilidade? Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 e aí por outra questão que nada tem... Quer dizer, estão indiretamente ligados, mas não ali no processo judicial, no qual ele atacou o sistema eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu lá em 2023, julgou essa ação para determinar a cassação da chapa Bolsonaro-Braga Neto, que foi acusado de abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, depois daquela reunião com embaixadores estrangeiros em 2022. Então, são situações diferentes, que obviamente que acabam tendo uma ligação entre si, mas que para a justiça, inclusive justiça eleitoral, a decisão da prisão domiciliar por obstrução de justiça, devido à atuação também do outro filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, e agora a decisão do STF a respeito da prisão preventiva e tirando ele da prisão domiciliar, levando lá para a sede da Superintendência da Polícia Federal, justamente por causa de risco de fuga depois da convocação de vigílias